Boa noite, gente. Ansiedade. Para iniciarmos o tema, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é diferenciar expectativa de realidade, de ansiedade. Porque muita gente confunde os dois. Expectativa, segundo os dicionários, é quando nós desejamos muito algo. Quando a gente tem uma vontade muito grande, a gente espera por algo. E ansiedade é sinônimo de angústia, de aflição. É comum, diante de situações que nos geram muita expectativa, ficarmos apreensivos. Como? Diante de uma entrevista de emprego, diante de uma viagem muito desejada, ou diante de uma cirurgia, porque tem um certo grau de importância. É normal a gente ficar apreensivo diante dessas situações. Mas a ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizado, é quando sentimos sintomas físicos. É como se a ansiedade, é como se a expectativa fosse tão alta, tão alta, tão alta, que ela começa a alterar a harmonia do nosso corpo, desencadeando sintomas, tanto físicos quanto emocionais. Um exemplo simples. Um palestrante. Todo palestrante, quem é palestrante sabe disso, ou quem tem costume de falar em público sabe disso, que quando a gente vai fazer uma apresentação, é normal a gente ficar com um certo grau de tensão, de apreensão, diante da responsabilidade que é falar para várias pessoas, para corresponder às expectativas, tanto nossa quanto a possível expectativa do público de sanar dúvidas e de ser um tema interessante a todos. Mas, quando o palestrante, no dia da sua palestra, começa a passar mal, a ter diarreia, a só ficar preocupado com aquela palestra, de não conseguir fazer nada além de uma atividade corriqueira, pensando exclusivamente naquela palestra que tem que ser feita, chegando a sentir taquicardia, falta de ar, tremores diversos, dias anteriores sente insônia, isso já é uma crise de ansiedade. Ou seja, a ansiedade é sempre quando a expectativa super elevada impede ou dificulta a realização de outras atividades devido ao desequilíbrio tanto físico quanto ao desequilíbrio emocional. O termo ansiedade inicialmente foi dado tem mais ou menos, é um termo relativamente novo, da forma como entendemos, datado mais ou menos há 100 anos, foi dado por Sigmund Freud. E, segundo ele, a ansiedade era o medo de algo incerto. Mas hoje, o conceito mais aceito pela comunidade científica foi dado pelo psiquiatra australiano Andrew Wills. Segundo ele, a ansiedade é uma desorganização emocional, um distúrbio emocional da qualidade do medo, desproporcional e voltado para o futuro e que gera uma sensação desagradável e subjetiva. Muita gente fala que antigamente não tinha muita ansiedade, não tinha ansiosos igual a gente tem hoje em dia. Mas é um equívoco, pois antigamente, justamente pelo atraso científico, não tínhamos métodos de identificar a ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade muitas vezes é causada por fatores externos. Então, situações adversas que nos colocam em situação de apreensão. E sempre tivemos situações na sociedade que causavam apreensão aos seus contemporâneos. Então, principalmente epidemias que sempre houve eram geralmente fatais. No século XIV, por exemplo, 1/3 da população foi dizimada por conta da peste bubônica. Em 1902, por exemplo, uma em cada 4 crianças que nasciam em São Paulo
antes de completar um ano de idade. Então, imagine a apreensão e alguns casos de ansiedade que deve ter gerado para essas mães sem saber se o filho ia vingar, ia ultrapassar um ano de vida. Então, ao longo, a gente não tem nem muito tempo, há 3 anos atrás, tivemos quadros de Zika. Aqui, que muita gente que trabalha na área de saúde, a gente sabe que as mães, muitas grávidas, ficaram apreensivas. Algumas evitavam sair de casa com medo de contrair a doença e ter problema gestacional com o filho nascendo com microcefalia. Então, sempre houve situações de tensão e que algumas pessoas, além de ficarem apreensivas, elas acabavam desenvolvendo ansiedade, os quadros de ansiedade. Mas não é só a doença que gera esse problema. Hoje em dia, emprego e relacionamentos são os fatores causais da ansiedade. Haja vista que no século XIX tínhamos apenas 20 tipos de emprego, ou seja, a gente podia seguir 20 carreiras diferentes. Hoje a gente tem mais de 20 mil empregos, tipos de empregos que a gente pode ter. Antigamente a gente entrava numa empresa, meu pai mesmo trabalhou 40 anos numa mesma empresa. Hoje a gente troca de empresa com muita rapidez. E os relacionamentos também eram mais duráveis, né? Antigamente o casamento era por vida toda, hoje pessoas têm 3, 4, 5, 6, 7 casamentos, enquanto vai a esperança, vai o casamento também. Então essas situações são situações também que geram situações de estresse e, consequentemente, situações de ansiedade. Segundo Hermance Dufour, no livro Amorosidade, psicografia de Vanderlei Oliveira, a ansiedade, ela comete multidões no mundo todo. E são várias as causas e, por isso, muitas vezes é difícil o diagnóstico. Mas o fator causal principal, que ela chama o componente emocional principal da ansiedade, é o medo. E é a Joana de Ângeles que vem explicar para a gente o porquê do medo. Segundo Joana, no livro Conflitos Existenciais, de psicografia de Divaldo Franco, ela fala que muitas vezes a ansiedade ela já se manifesta na fase infantil, às vezes de recém-nascido. Quando os pais, quando a criança, os primeiros sintomas da criança, ela se manifesta quando ela apresenta um medo exagerado das coisas. Quem é pai, quem é mãe, ou alguém aqui, todo mundo é tio, já lidou com criança pequena, a gente sabe que a criança nos primeiros meses, ela tem muita dificuldade de lidar com o desconhecido. Então, pessoas diferentes que entram em casa, ela normalmente estranha, que a gente fala. E quando ela estranha, o que ela faz? Ela vira de costas e aconchega no colo da mãe, no pescoço. Esse comportamento é um comportamento intuitivo, onde a criança ela busca o aconchego no colo materno ou no colo paterno, buscando segurança naquele momento. Quando, naturalmente, espera-se que à medida que a criança ela vai socializando, ela vai interagindo com mais pessoas, que esse estranhamento do diferente vá diminuindo. O que não acontece com outras crianças, que ainda tem muito medo, mesmo com a presença, segurança materna e segurança paterna. Joana, ela fala que essa segurança afetiva é extremamente importante para a criança nessa fase infantil. Aqueles pais ou aquelas mães que não puderam estar com seus filhos, que o abandonaram ou ficaram órfãos desde a eternidade, essas crianças é natural que elas desenvolvam a dificuldade, uma insegurança comportamental por conta dessa ausência de segurança nessa fase dos primeiros meses. Se a gente não teve uma avó, um avô, aquela pessoa que representava o pai ou a mãe, a criança ela vai sentir a ausência daquele aconchego, daquela segurança inicial, daquela pessoa que lhe representava a segurança afetiva. Consequentemente, ela tende a desenvolver uma criança insegura, com medo, mais medo de coisas novas. Aquela criança que tem medo de tudo, de situações às vezes corriqueiras, mas ela vai manifestar
essa ausência dos pais. Outra situação que é muito comum é a criança que tem o pai e a mãe no ambiente familiar, mas que os pais ou a mãe são pessoas muito rígidas na educação dos filhos e o repreendem sempre que algo não sai da forma esperada. Diante dessa situação, o filho automaticamente ele entende que a repreensão é que ele fez algo errado e, portanto, ele não merece o amor dos pais. Então, ele sempre vai tentar fazer tudo muito certinho para ser aprovado pelos pais, porque ele entende que aquela aprovação materna ou aquela aprovação paterna é sinônimo de amor. Porque muitas vezes falta a afetividade daqueles pais muito rigorosos. A criança vai desenvolvendo e ela acaba por se tornar um adulto que tem a necessidade permanente da aprovação do outro. Quando criança, é aquela criança que o tempo todo, tá certo, tia? Tá certo, mãe? Tá bom, tia? Tá bom, mãe? Aquela criança que questiona, que pergunta, que requer e reivindica o tempo todo a aprovação daqueles que convivem com ele. Já é um sintoma de uma falta de afetividade, de uma insegurança da criança. Quando adulto, ele se transforma naquela pessoa que ela precisa ser aprovada por terceiros. Aquele adulto que sempre dá muito valor à opinião dos outros e que a opinião dos outros é o que vale. Então, ela, justamente por conta dessa carência, ele se torna um adulto inseguro. Vamos lá, não está hoje. Aí ele se torna um adulto inseguro, dependendo sempre da aprovação do meio social, da aprovação do chefe ou daquele colega de trabalho mais experiente, porque ele precisa daquela aprovação porque a sua opinião já não basta. Porque a sua opinião já não basta. Joana, ela continua explicando que esse indivíduo, aí você fala, o que isso tem a ver com ansiedade? Esse indivíduo, ele vai buscar ele vai acabar desenvolvendo o perfeccionismo. Como ele foi aquela pessoa muito cobrada, que não se sente segura, que precisa da opinião do outro, ele vai tentar fazer tudo muito certo. Então vai ser aquele colega de trabalho extremamente perfeccionista, que gosta de tudo muito certinho, muito correto. Geralmente são pessoas muito competentes no meio profissional, mas que têm muita dificuldade de relacionamento. Porque, como são pessoas muito rígidas nos seus conceitos, nas suas atitudes, que entendem que a forma correta é a forma que eles pensam, eles acabam gerando muitos atritos. Da mesma forma que eles se cobram a perfeição, eles cobram daquelas pessoas que convivem com ele uma perfeição. E isso acaba gerando atritos de relacionamento. Mas, para compensar essa carência lá atrás, desse afeto que ele não teve, e ele vai tentar compensar de outra forma, ele vai usar 3 pilares. São 3 situações que essa pessoa ela vai acabar tentando buscar na sociedade para trabalhar essa insegurança que está na sua intimidade. Ele vai tentar o destaque social, vai tentar o destaque financeiro e relacionamentos afetivos. Você fala, por que, Chamorro? Porque é aquele espírito que ele tem uma baixa estima. Mas essa baixa estima não vem necessariamente só dessa vida e não é responsabilidade nem da ausência dos pais e nem dos pais muito severos. Por quê? Geralmente é um espírito que ele já veio, principalmente no meio de pais muito severos, o espiritismo explica isso claramente. São espíritos que já vêm de longa data com esses pais, em outras encarnações tiveram desafetos, desavenças entre os mesmos e voltam nessa encarnação justamente para transformar esses laços de inimizade em laços de afeto. Como
somos autênticos, e principalmente crianças, as energias, elas não distraem. Então, quando o filho nasce, a energia que vai permear vai ser aquela energia de um desafeto lá de trás, mesmo que seja de forma inconsciente. O que justifica uma certa animosidade dos pais em relação àquela criança, que vai ser manifestada pelo rigor, pela cobrança. Quem é mãe, quem é pai, a gente sabe que a gente tem mais afinidade com determinados filhos, e que todo mundo aqui é filho, a gente já percebeu que os pais também têm afinidade com certos filhos, com certos irmãos. Essa afinidade, ela vem de outras épocas, ela vem de outras encarnações. Então, a severidade com que os pais tratam aquela criança é reflexo de um problema anterior. E a necessidade de aprovação daquela criança para com os pais, muitas vezes é reflexo da culpa que aquela criança tem de algo que fez contra aqueles pais. Por isso, da atitude mais severa em criança. Então, não é culpa nem dos pais, nem da criança. É simplesmente um reflexo da lei de ação e reação. E aí, mesmo ele tornando-se aquele adulto, ele, por conta dessa carência afetiva que ele não teve lá, do pai que não foi amoroso ou esteve ausente, daquele pai que foi muito rígido, ele vai buscar inconscientemente suprir esse vazio emocional, essa carência afetiva, usando aqueles 3 pilares, como se fossem 3 balanças, compensar a carência em 3 balanças, que é o destaque social, o destaque financeiro e relacionamentos amorosos. Aí você fala, mas por que, Charlene, destaque social? O que destaque social tem a ver a carência afetiva? Destaque social, aquela pessoa que se destaca socialmente, é aquela pessoa que recebe a admiração de muitos. E se é uma pessoa admirada, é uma pessoa aprovada por muitos. Então, essa aprovação social vai compensar aquela falta de aprovação do pai e da mãe. O destaque financeiro é a mesma coisa, requer independência financeira, quer dizer você ir e vir, você não depender de outras pessoas. Também é tudo que compensa aquele vazio, aquela necessidade do outro. Ele compensa através de aquisição de bens materiais. E relacionamentos amorosos, ele vai buscar a todo custo um relacionamento para ele ser amado. Ele não busca amar, mas ele quer ser amado por alguém. Por quê? Porque ele não se sentiu amado lá atrás. Ele não se acha inconscientemente merecedor de amor de ninguém. Então ele busca inconscientemente um relacionamento afetivo. Às vezes aquele relacionamento que a gente fala, nossa, que fulano está com ciclano, nada a ver. Mas ele está sentindo naquele relacionamento, às vezes, que aquela pessoa o ama. Isso basta. Ele não precisa nem amar, mas ele quer se sentir amado para cobrir aquele vazio lá atrás. Joana, ela continua essa reflexão mostrando assim que a ansiedade vai aparecer quando? Quando um desses 3 pilares desandar. Quando o destaque social, um cargo que eu tinha de muita relevância para mim, que, vamos usar um exemplo nosso aqui, o presidente do Centro Espírita, que para mim tem uma relevância muito grande, eu perco aquele cargo. Automaticamente eu perco uma exponência, eu perco a luminosidade social que para mim completava aquela situação lá atrás de carência afetiva. Ou eu perco uma posição de poder público, de um cargo muito importante socialmente falando. E aí, quando eu perco esse cargo, do nada eu começo a desenvolver ansiedade, eu não sei porquê. Muitas vezes foi justamente porque aquele cargo representava um poder social que me compensava uma carência lá atrás. Ou quando eu perco o emprego, o dinheiro não está muito bem, não está dando muita coisa, está complicado manter os filhos, manter tudo.
a gente começa, muito comum, os homens desenvolverem crises de ansiedade diante de problemas financeiros. Justamente por quê? Porque o homem geralmente é o provedor, ele se sente o responsável, ele se sente importante com aquela aquisição financeira. Quando ele não tem, ele se sente subjugado, consequentemente manifesta a ansiedade. Ou diante de relacionamentos desastrosos. O relacionamento não precisa nem ser bom, gente. Mas só de não ter, já pesa na balança e a pessoa inconscientemente já sente a carência lá atrás. A questão é estar relacionando com alguém. Então, todos os quadros de ansiedade, todos, vêm desses 3 pilares. E aí você pensa, você está exagerando. Às vezes não tem nada a ver. Uma pessoa desenvolve câncer, ela pode desenvolver um quadro de ansiedade porque ela descobriu que ela está com câncer. Eu falei, sim, concordo plenamente. Mas, de onde que vem o câncer? O porquê, quantas pessoas, aposto que vários aqui já conhecem alguém que descobriu que estava doente e pediu segredo, para não contar para ninguém. Para só aquele grupo familiar ficar sabendo. Pela vergonha. Porque não querem ser vistas pelas pessoas, pela sociedade, como uma pessoa doente, incapaz. E se for uma doença degenerativa, pior ainda. O estigma é pior ainda. Ou seja, ela perde aquela balança social. Ela cai no conceito social. Então, todas as situações que a gente manifesta, às vezes a gente não sabe o que é, mas está num desses 3 pilares, inconscientemente, que está compensando uma carência lá atrás. Nossa, o pensamento veio e foi embora, assim, mas eu vou continuar, depois ele volta, a linha de raciocínio. Mas, fugiu mesmo. Mas então a carência, ela vai buscar uma dessas 3 situações. Então a gente pensa sempre e fala, o que a gente está passando não tem sentido. Sempre tem algum sentido. Aí você fala, Charlene, mas a ansiedade, ela é o medo do futuro, não é? Não é o medo do presente. Eu acabei de falar que a ansiedade, lá nos conceitos, que a ansiedade é aquilo que é um medo voltado para o futuro. Então, não necessariamente de algo que se concretizou. Eu concordo plenamente. Mas é o medo daquilo que a gente projeta. Então, o câncer está ali. A pessoa está com câncer. Mas ela está projetando a repercussão que esse câncer vai dar para os outros. O que os outros vão falar dela, o que os outros vão achar dela, o que os outros vão comentar com o assunto dela. Então, aquele futuro que às vezes nem aconteceu e às vezes nem vai acontecer, mas aquilo que ela projeta para o futuro é algo que ela tem medo. Então, já repercute os sintomas de ansiedade. E tem várias situações que é algo que não aconteceu que a gente começa a ter medo. Porque o ansioso é aquela pessoa, como eu disse, muito perfeccionista, e toda pessoa perfeccionista é uma pessoa extremamente controladora. Então, aquela pessoa, como eu disse, em casa, uma dona de casa perfeccionista, é aquela dona de casa que funcionário nenhum presta. Porque ela acha defeito em toda empregada. Porque só quem limpa bem e faz as coisas do jeito certo é ela. Se for aquele cara do trabalho perfeccionista, é aquele cara que coloca dificuldade em tudo que todo mundo faz, que coloca defeito em tudo que todo mundo faz e tem uma dificuldade enorme de delegar função. Ele é muito mais fácil, ele fala, não pode deixar que eu faça, não pode deixar que eu faça um relatório, eu tenho que explicar para o estagiário, não, deixa que eu faço. Ele vai abraçando as coisas porque ele sabe que o outro não faz tão bem quanto ele. Então ele tem dificuldade de delegar as funções. Um estudante perfeccionista é aquele estudante que tem trabalho em grupo, deixa que eu faço, coloca o nome de todo mundo. Por quê? Porque ele tem dificuldade de lidar com opinião diferente, vai gerar um desgaste, aí ele faz tão bem, é melhor ele fazer sozinho. Então, ele simplesmente pega e faz sozinho, para não ter aquele desgaste de lidar com todo mundo e fazer aquilo. Então, ele tenta controlar o ansioso todas as situações e todas as pessoas. Só que a nossa vida é incontrolável. A gente não controla nada. Então, voltando lá nos exemplos, eu tenho um filho que eu, na minha
perfeccionista e de ansiosa, eu já tenho o futuro dele traçado. Não preciso nem perguntar a opinião dele. Mas eu já vejo o que o meu filho vai fazer, onde que ele vai trabalhar, o tipo de mulher que ele vai arrumar, e eu já traço mentalmente, eu já projeto mentalmente a vida do meu filho. Se algo sai do meu planejamento, aí cautela. E aí tem briga em casa, tem confusão, porque não está dentro do meu planejamento. Se eu sou um pai provedor, eu também planejei a minha vida como ela tem que ser. Então, quanto que eu tenho que ganhar, ano que vem eu quero trocar o carro, eu tenho que fazer uma viagem assim, eu vou fazer assado. Então, eu já faço aquele planejamento de médio e longo prazo. Se algo periga sair da situação, eu perco lá uma posição de trabalho, eu estou achando que alguém, que o cara que foi colocado para trabalhar junto comigo, vai pegar meu carro. Se eu imagino isso, eu já desenvolvo um quadro de ansiedade. Por quê? Porque vai contra aquilo que eu planejei. Então, todo ansioso é aquela pessoa que ela tenta controlar a vida. E as pessoas que não são controladas. E é onde vem os embates familiares e é onde a pessoa começa a sentir os sintomas físicos, que vão desde náuseas, dores musculares, dores físicas, infecção urinária recorrente, doenças recorrentes, falta de ar, insônia, N problemas, que são sintomas de quadros e crises de ansiedade. Justamente porque ela está sendo contrariada todos os dias, de todas as formas. Hermance, ela, no mesmo livro, A Morosidade, ela explica o que acontece energeticamente para a gente desenvolver a ansiedade. Porque a gente sabe que primeiro a gente adoece o pensamento, a emoção. Depois, se isso não for trabalhado, isso se transforma em energia, e se não for trabalhado, somatiza, adoece o nosso corpo físico. Então, ela nesse livro, ela explica que todas as vezes que a gente, todas as vezes que a gente puxa a responsabilidade do outro para nós, a gente adoece energeticamente. Vou tentar simplificar ao máximo, esse conceito é um pouquinho complicado. A ansiedade, ela sempre vai se manifestar por conta dos dois sentimentos que eu já comentei, que é o medo e a culpa. Geralmente é quase sinônimo de ansiedade. Né? Mãe já imagina o filho, tenta fazer tudo pelo filho, e ela tenta suprir todas as necessidades do filho através da superproteção. E a mãe acha que isso é amor, quando na verdade é só carência afetiva da parte dela. Qual mãe que o menino vai estudar fora e ele tem que resolver as coisas de aluguel, vai morar fora, resolver coisas de aluguel, pagamento de conta disso, conta de luz, conta de água, e quem faz tudo é a mãe que está na outra cidade. Que o menino tem que comer fora, em restaurante, mas muitas vezes a mãe vai, cozinha, faz aquele monte de comida, congela tudo, para o menino não ter trabalho de nem aprender a cozinhar, porque não precisa. Com a mãe que, por exemplo, tem qualquer pepino na faculdade, quem tem que resolver é o filho que está morando naquela cidade que ele está estudando. Mas quem resolve é a mãe que está lá na outra cidade, fazendo outra coisa que tem que resolver. Isso, muitas vezes, a gente entende como amor. Mas, na verdade, é egoísmo. É um choque, né, quando a gente entende isso. Mas é egoísmo. Por quê? Irmã se explica que a gente vive as experiências que a gente necessita. E é naquelas experiências que a gente vai aprender valores que vão nos dar aquele respaldo, aquele amor próprio, aquela segurança pessoal. Se eu, que já aprendi a resolver os problemas corriqueiros e desenvolver os meus valores, privo o meu filho de ter as experiências dele, eu estou mantendo na imaturidade emocional. E eu estou favorecendo com que ele se transforme naquele adulto inseguro que está mais preocupado com a opinião da sociedade do que nos valores que ele acha que ele tem que viver.
com as coisas que ele tem que fazer. Por quê? Porque eu, mãe, de forma equivocada, comecei a experienciar as experiências do meu filho. Puxei para mim as responsabilidades que era do meu filho atuar para ele aprender a ser aquela pessoa numa linguagem bem corriqueira, aquela pessoa safa, que ela simplesmente se vira, aprende a ser aquela pessoa dinâmica, aquela pessoa de iniciativa, aquela pessoa que corre atrás das coisas. A gente aprende, não é com o outro falando, a gente aprende fazendo. Então é igual ensinar a cozinhar, todo mundo aqui sabe cozinhar. Não adianta a gente ler receita, não adianta a gente ouvir falar, se a gente não for lá pegar e fazer. A mãe pode estar lá do lado, falando, filho, mas se ela está lá fazendo e mostrando, ensinando. Quando você for fazer, você esquece tudo. A gente só aprende a cozinhar passando um perrengue lá, com a comida queimando, sem tempero, que a gente vai experienciando e aprendendo a fazer. Na vida, os valores são os mesmos. A gente só aprende passando perrengue. A gente só aprende diante das dificuldades quando a gente tem que resolver. A mãe, o pai, o que eles fazem? Eles orientam. Eles ensinam, mas eles não fazem por. Essa é a diferença. Por isso que hoje, às vezes, a gente acha que os filhos estão mais mimados, mais problemáticos do que os de gerações anteriores. Que nas gerações anteriores tinham tanto filho, que a mãe e o pai não tinham tempo de ficar adulando todo mundo, não. Rapidinho eles tinham que se virar e aprender a fazer as coisas. Hoje não, a gente tem um, tem dois e se puder, respira pelo filho. E aí eles se tornam adultos inseguros. Porque eles não aprenderam a brigar com o coleguinha, tá a mamãe ligando para a outra lá para tirar satisfação. Poxa, a briga da criança, deixa ela resolver. Ela que vai aprender com aquilo. E hoje tudo os pais super protegem e os filhos ficam totalmente maturos. E lá na frente, quando eles veem uma dificuldade que eles estão imaginando que nem aconteceu, começam os sintomas de ansiedade. Muitas vezes foi o egoísmo da mãe. Por que egoísmo, Charlene? Porque ela quer a proximidade para suprir a carícia dela afetiva lá atrás. Deixar o filho voar quer dizer, para ela vivenciar com a carícia afetiva dela. Lembra que o filho está na balança do afeto? Então é ela com o vazio dela. E ela, para não sentir isso, ela fica e adula. E aí ela adoece, se mantém doente e colabora com a doença do filho. Energeticamente, o que acontece? Irmã se fala que a nossa cabeça, a nossa emoção, ela funciona como se fosse uma casa, com uma laje. Quando a gente vai construir uma casa, quem mexe com construção sabe disso. A gente vai colocar a quantidade de ferragem, a quantidade de cimento, as vigas, vão ser proporcional à quantidade de andares que a gente quer naquela construção. Normalmente, a gente, por exemplo, não, Charlene vai vir para essa encarnação para passar por isso, isso e isso. A gente tem aquele traço geral do que Charlene tem que aprender na vida para se tornar um espírito um pouquinho mais seguro, lembrando que a minha insegurança vem de outras eras. Charlene vai passar por isso, então ela tem uma laje, uma viga, que vai sustentar aquela laje X. Então os meus problemas vão ser proporcional ao meu alicerce, a minha laje. Se eu usar o termo errado, pode me corrigir. Os meus problemas vão ser proporcional aos meus pilares. Porque ele aguenta, porque eu veio programado para isso. Mas Charlene é aquela pessoa assim, carente. Então, assim, ela quer agradar todo mundo, porque agradando todo mundo fica rindo para mim, agradando todo mundo, aí minha balança do afeto vai ficar cheia, vai compensar aquela carícia de afeto lá atrás, aí agradando todo mundo, eu agrado todo mundo resolvendo problemas para todo mundo, então eu pego o problema de um, o problema do outro, De repente, minha laje está cheia de problema que não é de Charlene. É problema da amiga X, do amigo W, do filho isso, do marido aquilo. Mas Charlene pegou tudo para a balança do afeto dela ficar bem cheinha. Mas minha laje não vai aguentar. Meu pilar não vai sustentar tanto problema. É a hora que a ansiedade, ela desequilibra a cabeça da gente. E a gente fica surtadinho. Não consegue dormir, não consegue fazer isso, não consegue, tem falta de ar. Ai, eu estou obsediado. Mas eu
energeticamente falando. Ela puxa a energia dos outros para ela. Então ela fica, o termo que eles usam no livro é obesidade energética. Ela fica aquela pessoa cheia de energia e não tem para onde drenar essa energia. O que o excesso de energia vai gerar? Cansaço físico, cansaço mental, aquela pessoa que não consegue contar 2 mais 2 é 4, já está cansada, aquela pessoa que não tem energia para levantar da cama e resolver os problemas, aquela pessoa que está cheia de dores, dor no joelho, vai para dor na coxa, vai para o tornozelo, vai no médico, a dor já está no pescoço, o médico fala, está com fibromialgia. Por quê? Excesso de energia. As infecções urinárias, as doenças recorrentes, a insônia, não consigo dormir, vou deitar, aquele tanto de problema perturbando. É energia que você pegou do outro de propósito, porque você quis. Então, o obsessor vendo uma situação dessa, faz o quê? Só dá um capeleco ali, que não precisa nem fazer muita coisa, que você já está se autodestruindo sozinho, só endossa. Uma fantasia assim, nossa, você está com essa dor, estou com a dor no peito. Meu Deus do céu! Ela esquece que dormiu com 2 travesseiros e acordou com o peito doendo, pescoço. Meu pai, eu tenho que infartar. Eu vou no cardiologista, eu tenho certeza que já estou com sintoma de infarto. Porque ela já está pensando lá na frente por conta da ansiedade que ela tem. Do problema que ela pegou do outro. Egoisticamente falando, para ela ficar mais felizinha e mais satisfeita com os vazios dela camuflados. Isso acontece em todas as situações. Todas as situações. E, segundo a irmãs, quais são os sentimentos que são a raiz para que isso aconteça? Medo. Medo, primeiro, de enxergar suas carências. Medo de coisas que vão acontecer. E muita culpa. Aquele filho mais protegido é culpa. Aquele marido mais adulado é culpa. Aquele amigo mais paparicado é culpa. Então a gente ainda está no nível, que, infelizmente falando, acabando com as ilusões de muita gente, que a gente não faz por amor, que a gente nem sabe para onde vai o amor ainda. A gente faz mais por medo e por culpa, inconscientemente. É um ensaio para o amor, é um ensaio, devido ao nível evolutivo nosso. Mas ainda não é amor. É mais ignorância da nossa parte. E, por isso, a maior dificuldade, e a gente sempre fala dos filhos, né? Porque é onde a gente atua diretamente. Eu não estou fazendo palestra para ninguém não, viu, gente? Só para lembrar, a palestra foi feita para mim, viu? Porque daqui a pouco tá ali mesmo, ela está fazendo para mim. Foi feita para mim, eu estou até repetindo ela, tá? E aí, acaba desencadeando o quê? Mães extremamente ansiosas por conta da culpa da educação dos seus filhos. Pais extremamente ansiosos, preocupados se não sabem se vão dar um bom futuro aos seus filhos. Ou porque o filho não seguiu exatamente os planos que o pai traçou para ele. Em algum momento ele criou coragem e foi voar sozinho. E o pai está frustrado, está ansioso por isso. Mulheres que muitas vezes não se acham valorizadas e não se valorizam, não se acham aptas a suprir as necessidades dos seus parentes ou da sociedade por uma baixa estima delas. Matronas, aquelas mães que acham que devem gerenciar todos os sentimentos da família. Tudo tem que passar por ela. Ela tem opinião de tudo, em todos os sentidos. Ela dá a última palavra em tudo que é assunto, sem perceber que nada mais é do que uma prepotência. Esposas que adulam os maridos e fazem tudo para os maridos, com medo de perdê-los. Maridos extremamente torturados pelo ciúme, querendo controlar a afeição, a vida afetiva da esposa. Em todas essas situações, tem sempre o medo de perder alguém. E tem sempre uma culpa em relação a algo. Em todas essas situações. Porque a ansiedade é o medo de perder o controle do futuro.
talvez seja a síntese mais direta. Ansiedade é o medo de perder o controle do futuro. Quando a gente vê o futuro e vê que pode acontecer algo, a gente já se antecipa, já começa a sofrer antes. O que fazer diante de uma situação dessa? Primeira coisa, um tratamento espiritual. A gente viu que praticamente é a gente que se adoece, puxando responsabilidades dos outros. Então, a primeira coisa é buscar um tratamento espiritual, justamente para drenar esse excesso de energia que está adoecendo o corpo físico. À medida que vai fazendo o tratamento, os próprios protetores, a orientação espiritual da casa, vai encaminhando as orientações para que a pessoa se perceba que o problema não é o obsessor e não é geralmente o filho que está dando problema, o marido que está dando problema, é a pessoa que não está sabendo gerenciar o processo. Então ela é orientada até pelos próprios protetores encarnados da casa, né, os próprios orientadores da casa, para perceber uma pessoa que está se auto-adoecendo. Buscar, junto a isso, leituras edificantes, justamente que os próprios protetores pessoais da pessoa, ela vai auxiliar na própria reflexão, para ela se tocar e perceber nos excessos que ela está cometendo, nos erros que ela está cometendo. E, se tiver, porventura, algum obsessor oportunista, inimigo do passado, a gente está dando aquele petelecozinho, e a gente vai sair da sincronia deles e a gente vai conseguir se reequilibrar emocionalmente melhor. A oração, fazer o evangelho no lar, manter aquela rotina de oração, procurar o centro espírita através das palestras, que às vezes a gente acha a palestra para mim, mas na verdade foi o seu protetor que te trouxe aquele dia para escutar aquele tema. Então, às vezes, é uma própria organização da casa que está favorecendo isso. Então, frequentar as palestras doutrinárias, com o intuito de se autoeducar e, principalmente, vincularmos a Deus. Todos nós, e isso eu vou fazer no plural, porque todos nós estamos nessa situação de baixa autoestima. A gente sabe que a gente trouxe isso de outras encarnações. Se o pai ou a mãe endossou, é lei de causa e efeito, né? Porque a gente mereceu os pais que a gente teve. Mas essa baixa autoestima, essa necessidade de se sentir amado, a gente nunca vai achar isso no outro. A gente tem que desenvolver, primeiro, o respeito e o afeto por nós mesmos. A gente não pode esperar a valorização do outro quando a gente não se valoriza. Isso aí não sei. E esse auto-amor, esse auto-respeito, só vai ser adquirido com um esforço próprio e nos vinculando a pessoa, ao ser mais especial que existe. E que a gente, com certeza, imagina, não tem dúvida, que Ele nos ama, que é Deus. Então, vincularmos, desenvolver a fé em Deus da forma mais superior possível, no auge das nossas carências afetivas, se sentindo, porque o ansioso, ele se sente só, totalmente desamparado no mundo hostil. Essa é uma frase que eu li que eu não esqueci, porque é bem isso que reflete o ansioso quando ele está na crise. Ele se sente sozinho, em total desamparo, no mundo totalmente hostil. Neste momento, a gente coloca Deus, que foi que nos criou. Então, desenvolver essa fé em Deus, esse vínculo com Ele, vai fazer com que a gente comece, através do fortalecimento da fé, fazer reflexões mais profundas e aprendendo gradativamente a se valorizar, a se amar. Diante dos enfrentamentos, das situações que nos geram ansiedade, a melhor coisa a fazer é fazer uma leitura clara. Calma aí, por que eu senti ansiedade naquela situação? E busca raciocinar para você achar a raiz. Que uma vez a gente sabendo o que a gente tem que melhorar, fica mais fácil para a gente sair do conflito. Então, buscar a racionalização dos problemas e sempre colocando muita fé em Deus. Pedindo humildemente que Ele nos ajude. E a partir das experiências que a gente vai vivendo, do mesmo jeito que a gente aprendeu várias coisas que a gente tem hoje, várias virtudes que a gente tem hoje, a gente também vai aprender aquelas outras que a gente não aprendeu
E à medida que a gente vai exercitando e vai vivenciando, com ou sem ansiedade, mas lutando para melhorar, a gente, cada vez, em menos situações, a gente vai se sentir ansioso. Fiquemos com uma frase que Hermance diz, que eu achei muito forte, mas muito verdadeira. Ela falou: o verdadeiro amor tem muito mais de desagrado do que de agrado. Vou corrigir. O verdadeiro amor tem muito mais a ver com desagradar do que agradar. O verdadeiro amor tem muito mais a ver em dizer não no momento certo do que abaixar a cabeça. Muito obrigada a todos pela conversa.